Então, essa aula aqui está sendo gravada, né? Nossa aula do dia 7 de janeiro de 2022, aqui de risco, gesto e marca. E a gente vai conversar hoje aqui, vai trabalhar hoje aqui sobre 3 assuntos, basicamente, que são técnicas de desenho, materiais e suportes. Vamos, né, pensar um pouco, compreender o que é cada uma delas. Eu acho que materiais para a gente é mais fácil, o suporte talvez, mas técnica, o que seria, o que nós poderíamos entender e pensar como a questão da técnica. De um modo geral, a gente entende que técnica é um conjunto de regras que contribuem com que a gente consiga fazer algo de maneira mais eficaz, não é? Produzir algo, fazer alguma coisa, desenvolver algo, executar alguma ação para desenvolver uma coisa de uma maneira melhor, alguma atividade de uma maneira melhor. E aí eu, né, encontro aqui como condições técnicas, né, como pensamento sobre a técnica, eu coloco aqui esses quatro aspectos aqui que a gente pode pensar. Primeiro, é um pouco essa discussão entre observação e invenção. Em que medida o nosso desenho vai ser resultado daquilo que a gente está observando, que a gente observa alguma coisa e desenha aquilo que a gente está observando, e em que medida o nosso desenho é uma invenção. É uma coisa que a gente pega da nossa cabeça, não está observando nada, e faz uma coisa ali, um desenho da nossa cabeça. Eu acho que esse é um dos pontos sobre os quais a gente discute, né? A gente vai abordar isso um pouco melhor. Depois o outro que é essa, vamos colocar aqui como uma espécie de sequência, né? Com essa ideia de repetição, avaliação e erro, procurar entender exatamente isso aqui dentro de um processo de uma disciplina em si. Em seguida, exercício para o traço, são algumas coisas que eu já sugeri aqui, que a gente vai falar um pouquinho, e recursos gráficos que são possíveis de ser usados nesse processo. Então, eu acho que, na medida em que a gente comece a se utilizar desse tipo de técnicas, que é pelo menos algumas que eu identifiquei e achei que poderiam ser importantes, então, vamos seguir um pouco aqui, essa ideia de observação e invenção. Então, vamos pensar que uma coisa, a ideia de observar é uma forma de explorar o ambiente, de explorar visualmente um ambiente. Quando eu falo com vocês, provoco para vocês essa ideia de desenho de observação, ela tem muito a finalidade de educar a nossa visão, educar aquilo que a gente vê, a gente olhar para o mundo, essa coisa que o pessoal brincar, ver poesia, né, nos pequenos detalhes do cotidiano. E, em certa forma, é isso mesmo, é ver poesia em pequenos detalhes do cotidiano, é aprender a fazer isso, aprender a olhar para as coisas e enxergar naquilo que a gente está observando, algo que pode servir para a gente como fonte para uma obra de arte que a gente venha querer fazer, um desenho, uma obra de arte. Vamos começar por um desenho como processo de estudo, né, mas essa obra de arte, que a gente possa visar lá na frente. Então, essa ideia de explorar um ambiente está relacionada com isso, com conhecer o nosso local, conhecer o nosso entorno, o que está à volta da gente, em todos os sentidos, né, sociais, ambientais, né, ecológicos, sejam eles quais forem, né, em todos os sentidos que isso diz respeito a estar em um lugar, né, o qual que é esse ambiente. Outra coisa fundamental nesse processo é escolher um ponto focal, né? Escolher o que você quer dizer, né? Dentro do universo no qual a gente vive, seja lá um escritor que tem lá, enxerga, tem todo um mundo, todo um universo na cabeça dele, e ele escolhe contar uma história de uma determinada ocasião. E é a mesma coisa, né, para a gente aqui. A gente está observando, está vendo o mundo, o ambiente em torno da gente, o mundo em torno da gente, e o que a gente pode transformar em arte. Então, precisamente escolher um ponto focal, o que eu quero, né, desenhar. Eu estou lá na praça lá da minha cidade, onde eu moro, sentado ali assim com o meu papelzinho, olhando um monte de coisa acontecendo, gente vindo de todo lado, mas de repente tem lá alguma coisa específica acontecendo em algum lugar que me chama a atenção e eu, né, decido, né, eu me volto para escolher aquilo que eu vou desenhar, aquilo que eu vou tomar como fonte, né, de estudo, seja como for. Eu mesmo, quando vocês aí na casa de vocês, quando eu falo para vocês
então faço um desenho de tal coisa, é precisamente isso, escolher um ponto focal para que lugar que eu olho, o que eu seleciono para colocar nessa imagem que eu produzi aqui, e depois compor o desenho completo no papel. Isso é fundamental. Não começar a desenhar um pedacinho e deixar que vá lá para o final. Né? Fazer um rascunho grande, assim, linhas fundamentais que vão delimitar no teu papel aquilo que vocês vão... Começa a entrar esse aspecto da invenção, né? Ou seja, começar a colocar no papel aquilo que a mente de vocês processou, aquilo que vocês olharam, selecionaram e processaram para levar isso, né? Colocar isso de forma gráfica, em forma de uma imagem. E a outra coisa fundamental que é desenhar muito para estimular o pensamento visual. E essa é a proposta fundamental aqui dessa nossa disciplina, que é que vocês desenhem bastante. Então, desenhem um dia aqui, desenhem um dia em casa. Esse trabalho semanal, assim, frequente aqui. Então, acho que essas são duas questões importantes para a gente pensar, duas, vamos colocar assim, dois polos, né, de um pensamento, que não precisa ser só uma coisa em outra, na verdade, tudo está conectado entre si, né? Nem tudo é completamente observação, nem tudo é completamente invenção, né? A gente tem uma graduação entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente observa e aquilo que a gente materializa, e então esse outro aspecto, eu diria que a gente pode pensar agora como outro ponto de técnica, essa ideia de repetição, avaliação e erro. Antes de mais nada, a ideia da prática, quando eu falo para vocês praticarem muito, praticarem e desenharem bastante, de uma forma geral, é treinar os movimentos da mão, é treinar o braço, é literalmente isso. Vamos seguir como exemplo um músico que toca um determinado lado, que toca violão, que toca guitarra, seja como for, e ele tem lá na mente dele uma sequência de posições que ele precisa colocar a mão dele, as duas mãos dele, uma sequência de movimentos e de posições que ele precisa ter a sua mão, associado a um determinado tempo, para que ele obtenha um determinado resultado. Vamos pensar que para a gente é a mesma coisa, vocês precisam ter treinado gesto, vocês treinarem o gesto de vocês saberem sentirem mais do que saberem, né? Então, sentirem, quando vocês querem obter um determinado resultado, uma determinada linha, que o braço de vocês, que o corpo de vocês já esteja acostumado a fazer aquele determinado movimento. Então, é um pouco isso, vocês criarem essas relações, né? Saberem qual o gesto que vocês fazem e qual a forma que vai ser resultante desse gesto. Essa é uma coisa importante, entender isso, como forma de fixar as formas. Eu quero desenhar a cabeça. Então, desenhe 50 mil cabeças e veja quais que são, como que o teu braço se movimenta para fazer cada uma dessas partes, né? Para isso aí se tornar como uma atividade técnica, como uma atividade gestual em si, né? Outra coisa que vamos pensar essa ideia entre observação e comparação. Então, entre aquilo que vocês estão observando e aquilo que vocês desenham, é muito importante observar, ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer aquela caixinha ali, tá, onde eu coloco uns tênis em cima. Então, observar o que tem ali, observar o que vocês estão desenhando, observar novamente, ver como que estão os detalhes, observa no teu objeto como que estão esses detalhes, como que eles acontecem, quais as distâncias entre os pés ali, da caixinha ali que eu coloco os tênis em cima, se elas correspondem mais ou menos a essa distância que vocês colocaram aqui no desenho de vocês. Então, é um pouco isso, é comparar aquilo, não é, eu vou fazer aquilo, eu olho para aquilo, capto uma ideia, esqueço daquilo e volto e fico aqui no meu desenho. Não, é fazer essa conversa entre o que se observa e aquilo que a gente faz. Então, essa é uma coisa importante. E uma outra questão central, vamos pensar assim, está relacionada com essa ideia de erro, que a galera chega aqui com essa mania. Eu não sei desenhar olho. Eu não sei desenhar muito bem. Eu não sei desenhar e tal. Um pouco
essa lógica, assim, de que supostamente quem desenha realismo melhor é um melhor desenhista, né? Isso não procede, não é uma informação que já, né, não é válida como informação, é um conceito antigo da arte. Isso aí já foi derrubado há muito tempo. A gente já tem ferramentas que é, né, substituem essa representação do realismo, outras ferramentas que fazem isso. A gente não precisa da mão humana para fazer isso, né, nesse sentido, assim, dessa execução gráfica. Quem quer fazer, ótimo, faz um bom proveito, ok, mas se alguém não fizer, é importante que vocês saibam que isso não é o que vai diminuir um trabalho artístico como qualidade. Não é? Eu faço aqui muito exercício de observação e dessa questão de o desenho parecer com aquilo que a gente observa, muito mais no objetivo de treinar a observação de vocês. Esse é o ponto central quando eu peço o desenho de observação, é para treinar aquele processo anterior de reconhecer o mundo, de observar o mundo, de dialogar entre o mundo e o desenho. A coisa vai um pouco nesse sentido. E vamos pensar que, independente de quem seja, aquilo aquilo que a gente almeja quando a gente imagina, eu vou desenhar aquele objeto ali, um cabide, e o que eu produzo como resultado final sempre vai ser outra coisa, independente da habilidade técnica da pessoa que está desenhando. Sempre aquilo que a pessoa imagina, não é? Tem aqueles memes, a expectativa, o resultado. Né? Então é um pouco essa ideia, e é sempre diferente, não quer dizer que ele é melhor ou que ele é pior. Mas é precisamente essa diferença, aceitar esse tipo de diferença como uma possibilidade poética de vocês. Ou seja, essa diferença é a característica de cada um, né? De cada uma aqui. Isso que vai fazer com que vocês encontrem aí nessa diferença, né, nessa disparidade entre o que você imaginou que sairia. Eu quero que fique igualzinho aquele negócio ali e tal. Mas não ficou, porque o desenho é outra coisa, a pintura é outra coisa, a imagem é outra coisa. Né? Então, essa outra coisa, essa diferença entre uma e outra, que é uma possibilidade poética. O Duchamp que dizia que essa diferença entre o que a pessoa imagina e aquilo que é o resultado final é o coeficiente artístico de uma obra. Né? Ele era meio piadista e tal, mas é uma forma da gente entender isso, né? Como um coeficiente artístico, porque é o que tem de individualidade naquele objeto. Então, essa aceitação do erro, né? Por isso que é chato. Eu falo, vamos parar com essa história de, eu não sei desenhar, professor. Eu não sei desenhar olho, eu não sei desenhar mão. Não, a gente não está aqui. O saber desenhar é pegar um elemento gráfico qualquer e riscar no papel. Isso é um desenho e pronto. Então, e o que a gente cobra aqui não é essa representação do real. Eu, pelo menos, não. E outra coisa, então, né, que eu acho que é muito importante, importantíssimo, independente de qual é o estilo de desenho que vocês acabem por adotar, fazer exercícios para o traço. É muito importante, se vocês conseguirem, eu não estou pedindo agora para as nossas atividades papéis grandes, mas que vocês consigam papéis grandes, eventualmente comprem esse papel jornal, né, que é um papel mais barato e tal, que seja grande, para fazer exercício, linha da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Teve alguém que me mandou aqui, não sei se foi dessa turma ou se foi da outra, que me mandou, acho que foi por e-mail, uns desenhos que era mais ou menos isso, e foi precisamente isso. Né? Pega um papel grande e faz círculos, né, concêntricos, né, tenta fazer vários círculos, deixa essa linha solta, procura preencher grande área com degradê, né, fazer um claro e escuro, sem necessariamente esfumar, mas conseguir obter um claro e vai escurecendo aos poucos até o outro lado da linha, perdão, da folha. Então, um exercício para o traço, e fazer isso em formatos grandes, em dimensões grandes, para vocês treinarem o braço de vocês e não o dedo, não desenharem com a ponta dos dedos, né, como eu falo para vocês, negócio de ficar segurando o lápis aqui em cima da pontinha dele, nada disso. Né? Segura o lápis mais atrás, movimenta o braço. Se possível, de preferência, desenha com o papel na parede, né? Para soltar o movimento, para não ficar preso na cadeira, não ficar preso nessa horizontalidade.
não ficar com a mão presa, apoiada na mesa. Então, isso é tudo tipo de exercício que vocês vão fazer para soltar esse traço. É muito importante. Então, né, quem queira desenvolver um traço e desenvolver o desenho, precisamente, né, são esse tipo de exercício que vai contribuir. E depois o uso de recursos gráficos, né, que vocês podem ficar à vontade, que vocês vão procurar desenvolver aí nos desenhos de vocês, com maior ou menor ênfase, né, dependendo aí da intimidade de cada um, de cada uma. Mas vamos pensar um pouco, dialogar essa ideia de linha e de massa, né, de espaço, de forma, né, uma forma ocupada. Uma coisa é essa linha, essa construção gráfica linear que a gente faz. Outra coisa é essa massa, aquilo que a gente preenche com uma grande pincelada ou com um preenchimento, seja como for de lápis, que vá fazer um esfumado e que você cria uma grande massa, né, de área gráfica, de material gráfico. A outra questão, vamos pensar que vocês vão trabalhar, né, com essa ideia de textura, né, desenvolver textura por meio de achuras, né, que a gente vai poder dizer que são camadas de linhas, vocês podem fazer diferentes formas de achuras, pode ter textura pontilhada, pode ter qualquer outra forma que vocês queiram. Né, mas vamos pensar assim como camada de linha, faz um monte de linha num sentido, depois faz um monte de linha no outro sentido, depois faz um monte de linha na horizontal, depois na vertical, depois inclinada para um lado, inclinada para o outro. Essa camada de linha vai contribuir com essa construção de diferentes tonalidades. Então é importante isso, vão sobrepondo essas camadas, né? Começa com uma para fazer uma tonalidade, depois para fazer um pouco mais escuro, entra com uma outra segunda, depois para fazer um pouquinho mais escuro de um ponto em diante, né? E vai fazendo cada vez mais, sobrepondo cada vez mais, né, essas camadas de linhas até partir de um claro e chegar num escuro. Então, esse tipo de recurso assim para vocês usarem, seja, né, com linha, seja com pontilhado. Essa linha ela pode ser reta, contínua, ela pode ser quebrada e solta, pode ser de várias formas. Essas ideias de tonalidades é precisamente aquilo que vai articular essa noção de luz e sombra. Então, é importante isso aí, entender essa noção de luz e sombra. Ah, não sei fazer sombra, ok, não tem problema. Não precisa, a gente não está cobrando. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Não, ok, a gente não está esperando, mas que vocês desenvolvam. Não que vocês saibam, mas que vocês façam e desenvolvam e experimentem. Porque se vocês não experimentarem, vocês não vão conseguir fazer de fato. Então, a ideia é que vocês experimentem, que vocês façam, que vocês usem esses recursos, para poder desenhar. Uma outra coisa, como recurso gráfico que a gente pode usar, é isso que eu vou colocar aqui, de estrutura, eixos e contornos. Então, vamos pensar que a gente consegue estruturar, a gente tem lá um objeto diante da gente, a gente consegue estruturar ele com formas básicas, pensar formas básicas desde o sentido de como que a gente vai organizar isso na folha, ou formas básicas para ele mesmo, né? Como começa a cabeça com uma esfera, não sei aonde, então constrói essa esfera, a gente vai desenhar o olho, pode fazer as linhas, né? Primeiro o círculo do olho, se eu vou lá desenhar meu olho, me coloco diante do espelho e quero desenhar meu olho, desenhar esse olho como uma esfera mesmo, compreender que ali tem uma esfera situada numa determinada posição, como que a pele se coloca sobre essa esfera, entender que tanto num objeto geométrico como no meu rosto, no meu corpo, eu posso determinar eixos. Se eu vou pegar um objeto e construir ele, então eu posso fazer uma linha de centro lá para fazer um cone, para fazer uma garrafa, ou mesmo o meu rosto, que se eu viro de lado, eu posso traçar uma linha, né, imaginando onde estaria o nariz, onde que vai estar o meio da boca, onde que vai estar, né, cada uma das metades das sobrancelhas, traçar uma outra linha horizontal para poder encaixar os olhos nessa linha horizontal, organizar essa estrutura do objeto e trabalhar os contornos, principalmente, né? Então, também saber como que é o contorno, como que está em volta, o que aparece de uma orelha, o que aparece da outra, quando eu enxergo lá uma caneca, em que posição que essa alça está virada, se ela está virada para lá, se ela está virada para cá,
o que eu faço para colocar, né? O que eu vejo de cada uma das partes da alça da minha caneca. Então, pensar isso tudo. E outra coisa, como recurso gráfico, é a noção de perspectiva e como perspectiva articula essa profundidade espacial. Né? Então, a gente vai ver aqui também algumas noções básicas de perspectiva para poder compreender um pouco essa articulação dessa profundidade no espaço, né? Entender o espaço aí como não só como, como algo bidimensional, mas como essa ilusão de uma tridimensionalidade, né? Que é o que a gente cria num desenho, né? Em perspectiva. Vamos pensar como linha, então, como possibilidade poética, como linha, como formas de trabalhar esse tipo de imagem aqui. É um rascunho, né? São uns exercícios e tal do Da Vinci. Então, vamos ver como ele usa. Né? Aqui parece uma cena de batalha, tem os cavalos, né? A pessoa aqui com uma arma erguida, etc. Aparentemente é o que parece, né? Que a galera está brigando aqui. Isso mesmo. Então, são várias, né? Ver que ele faz esses estudos. Percebam que ele tem uma linha rápida e nem sempre ela é precisa. Mas o que eu quero chamar é principalmente para isso aqui. Vejam como ele faz uso de formas de linhas colocadas de maneira diferente. Né? As achuras que ele coloca, como ele faz sobreposições de linhas, sobreposições de achuras, quando ele quer algo mais escuro, né? Ou como ele coloca menos linhas, só uma camada. Parece um jogo de golfe que deu errado. Parece mesmo. Que o cara que está aqui armando uma tacada de golfe, sem dúvida. E aqui a galera depois começou a brigar e começaram a se moer na porrada. Daí veio a galera do hipismo lá no Country Club e todo mundo ficou se comendo de pau. Mais ou menos isso. Então, você veja como ele começa a aumentar a tensão da briga ali no jogo de golfe, como ele começa a acrescentar uma quantidade maior de linhas nessa história aí, de texturas diferentes e de linhas em orientações distintas. Aqui outro aqui também, né? Também vale a pena rir, o cara buzinando na orelha do outro, né? Apitando aqui na orelha do outro também, um desenho do Da Vinci. Coloca, de certa forma, as expressões, mas vamos prestar atenção aqui, como ele resolve a figura aqui com pouquíssimas linhas, né? Com alguns traços rápidos, fugidios, assim, né? Mas que sugerem a figura, e depois como ele vai fazer uso também de texturas, né? Dessas achuras, com maior ou menor intensidade para determinar o que é mais escuro e o que é mais claro, né? E algumas linhas aqui do drapeado que a gente enxerga, outra que são essas dobras do tecido, as outras que se constituem com uma textura que vai articular a sombra. Mas também vocês podem trabalhar de outra maneira, podem ter um desenho aí que vá por uma possibilidade, acho que esse daqui é como é que o pessoal chama, essas canetas assim, esferográfica, né? A impressão que eu tenho é que ela é tipo uma esferográfica que ele usa, ele ou ela, deixa eu ver aqui, Karine, que ela usa, né, para o trabalho dela. É como ela vai organizar aqui, ora uma linha muito clara, uma linha muito definida, né, na construção desse elemento, que não é preciso, tem aqui, ó, a gente vê que tem um que é mais largo, um que é mais estreito, os outros que quase não aparecem, eles não tem uma regra para que isso precise ser certinho. Não, isso pode ser mais solto, assim, mais branco no preto, como tem esse trabalho aqui. Esse outro aqui ainda, vejam como é interessante, como ela constrói uma espécie de perspectiva, uma espécie de plano, né, com essas figuras, parece um prédio, né, ou alguma coisa assim, com um espaço, uma passagem para lá, né, as janelas, mas vamos pensar aqui no tipo de recurso gráfico que ela usa, né? Deixa eu me concentrar aqui. Então, essa ideia de ir lá fazer uns quadradinhos, então ela tem um tipo de textura aqui, tem um outro tipo de textura ali, um outro tipo de textura aqui. Não é necessariamente uma coisa que representa exatamente aquilo que a gente enxerga, mas são texturas que a gente reconhece como texturas humanas, como elementos humanos, e isso serve para a gente reconhecer como algum elemento e que funcione até mesmo com um sentido simbólico. Vamos outra aqui. Essa aqui é muito boa, do Dürer. Vejam essa questão daquilo quando eu falo que vocês vão fazer uma achura, por exemplo, vocês podem acompanhar a curvatura do objeto.
Então, vejam como ele faz aqui, determinando a musculatura da figura, dessa figura aqui assim, como ele tem essas achuras aqui numa parte aqui do tecido, numa parte aqui da roupa, né, do corpo dele, e outras achuras numa outra parte, num outro direcionamento, e como ele provoca, bem no centro disso, onde vai ficar mais escuro, precisamente uma sobreposição dessas linhas. Né? Então, é um pouco esse o sentido que eu falo, né, de você ter uma coisa aqui e outra ali, né, linhas em orientações diferentes, provoca uma sobreposição, isso gera uma área mais escura, né, quando a gente afasta melhor, fica mais clara, né, fica mais evidente essa sobreposição. Aqui também, ó, vamos ver essa aqui de baixo, como ele tem um conjunto de linhas que seguem uma curvatura da própria perna, e depois ele faz essas outras aqui oblíquas nessa outra direção, quando a gente afasta, né, como isso fica claro ali, uma parte mais escura que ele quer delimitar, e assim por diante, quando a gente vai perceber, é a mesma coisa aqui, ele vai fazer uso desse tipo de recurso, aqui no ombro, aqui do lado do ombro, né, mais ou menos na altura do peito, junto da cabeça, como ele tem também essas linhas que se sobrepõem, que cria camadas de linhas, e vai criar, então, tonalidades exatamente. A gente sente bem esse volume organizado, João. A gente percebe essa organização da profundidade. Aquilo que está mais claro fica aqui mais para frente, aquilo que está mais escuro é o que está mais lá para o fundo. Né? Então, normalmente é isso. Claro que ele também faz esse jogo de uma iluminação que entra de lado, né? Então, ele optou colocar a luz aqui entrando por essa lateral esquerda aqui da imagem. A gente pode verificar aqui essa opção quando a gente identifica o braço aqui direito, está iluminado de um lado, né, e está sombreado do outro. Se a gente vai fazer a sombra, então é a mesma coisa. Lá no outro braço, ele tem que estar iluminado de um lado e sombreado do outro. Está bem claro aqui a mesma coisa as pernas. A gente pode, essa aqui de trás, ela está sob uma outra sombra, né, a sombra do corpo mesmo, porque ela está lá atrás, mas nessa aqui fica bem visível esse aspecto do claro aqui do lado esquerdo, do escuro do lado direito. Essa aqui está numa outra posição, ele articulou de uma outra maneira. A mesma coisa aqui, ó, vejam como ele faz a mesma sombra aqui no chão também. A sombra está para o lado, né, contrário de onde está entrando a luz. E nada, não precisa fazer muito grande, uma sombrinha pequenininha ali, já amarra essa figura aqui no chão, né, já prende essa figura aqui no chão. Vamos para mais uma aqui. Aqui outra do Dieter. Essas sobreposições aqui de linhas, essa forma de fazer as linhas para determinar a curvatura do nosso organismo, né, que vocês podem usar para os objetos que vocês estiverem fazendo, mesmo que não seja o organismo. Né? Mas vamos ver esse uso da linha, esse uso do recurso gráfico, e aqui um exemplo do luz e sombra. Mais uma vez, a luz está entrando aqui pelo lado esquerdo da imagem. Então, vamos ver que ele tem iluminado esse lado esquerdo aqui, esse que tem iluminado atrás, esse que tem iluminado à frente, que é o que está voltado para cá, a mesma coisa as costas desse outro aqui. A gente vai ver, então, como ele faz esses recursos também de linhas e, eventualmente, sobreposições de linhas. Aqui até nem tem tanta sobreposição, tem uma intensidade maior ou menor na colocação dessas linhas. A gente pode ver aqui. Ele até nem sobrepõe tanto assim. Mas, de qualquer maneira, um pouquinho um lugar ou outro, mas, de qualquer maneira, ele trabalha com essas linhas como se elas, justamente para organizando essa sensação de volume, né, como forma de, de, de estabelecer a profundidade das figuras, né? Esse outro desenho aqui dele, a gente vai ver como ele faz o uso de uma grande quantidade de linhas e texturas diferentes. Então, ele vai ter desde essas linhas que são paralelas, né, uma linha paralela, esse tipo de exercício, muitas vezes, que é bom a gente fazer, pegar um papel e preencher com linhas paralelas na horizontal, aquelas até essas têm uma convergência, linhas oblíquas, verticais, e também essas linhas soltas em alguns elementos, né? Como a gente vai pegar aqui os pelos do leão, né, mesmo a barba aqui, o drapeado. Oi, Lucas. Interessante também que vai um pouco para a direita da imagem, que aí as achuras que ele fez tipo nessa coluna da parede estão acompanhando a perspectiva, né? Perfeito, essa é uma forma que ele usou, bem observado, essa é uma forma que ele usou para sugerir precisamente essa convergência para um ponto de fuga. A gente tem um ponto de fuga, né, vamos dizer, mais ou menos aqui assim, onde está a mãozinha, não sei se vocês enxergam aí onde está a mãozinha, ele está mais ou menos nesse local aqui, e ele, de fato,
ele constrói as achuras acompanhando essa convergência da imagem. Né? Perfeito, é bem observado isso. Exatamente, né? E nessa aqui isso fica muito claro. E veja que ele também não tem uma preocupação matemática com isso, ele não usou uma régua para fazer essa convergência. Né? A gente vê aqui ó, nessa parte central, como aqui já tem um desencontro, aqui também tem um desencontro, ou seja, isso não precisa ficar perfeitinho para que ele funcione bem. Não, ele fica muito melhor com um traço solto, rápido e seguro do que a gente querer fazer a linha, ela tem que ser certinha e a régua, cada uma delas, né, tem que acompanhar bem precisamente a graduação. Não, não, isso aqui funciona muito mais como uma imagem que ele está organizando, né, um espaço aqui. Aqui, essa ideia de linha em massa, né, como eu coloco lá para vocês, como a gente pode ter linhas retas, rápidas, linhas soltas e orgânicas, e o preenchimento de massas, o preenchimento de espaços para organizar o espaço, né, para organizar essa nossa imagem, né, o preenchimento de áreas, de formas. A mesma coisa aqui, essa outra gravura do Rembrandt. Aqui essas texturas, isso aqui é uma litografia, mas também, não sei se é uma litografia ou se é um estudo, agora não estou lembrado. Mas também vamos ver como a gente tem formas, tipos de texturas distintas usadas, sejam elas lineares, sejam elas mais soltas, mais rabiscadas, mais geométricas na construção da textura de um telhado ou de uma janela, mas aí são recursos que vocês podem usar. Né? Tem a de ser um crayon que ele usa aqui. Aqui a aquarela, né? Também, só para a gente ver um pouco a técnica, essa preenchimento de partes de uma figura, o uso da perspectiva, como a gente vê aqui, então, esse objeto aqui, que tem, então, toda essa construção espacial. Aqui, esse é muito interessante, o trabalho dessa artista. Vejam como ela organiza com essa perspectiva isométrica, essa perspectiva paralela, não é? Que é um pouco essa, que não é exatamente aquela perspectiva renascentista lá, que, da representação do Dürer, né, do gabinete do São Jerônimo, que a gente viu lá, aquela paredinha que o Lucas observou bem a convergência naquelas linhas. É uma perspectiva que não é convergente, é uma perspectiva paralela, que dá uma outra lógica. E como ela usa uma determinada lógica visual, essas imagens vocês querendo, eu acho que vocês baixando conseguem vê-la em melhor qualidade, baixando lá o arquivo do que aqui no computador, assim, né? E também não é difícil encontrar, dá para fazer uma busca pelo nome do artista para conseguir ver melhor os detalhes. Mas vejo interessante essa outra forma de construção perspectiva. Essa artista aqui, eu gosto muito dela, Paya Brunley, é uma artista britânica. E o que eu gosto muito tanto dos desenhos como das gravuras dela é essa liberdade na maneira de construir o espaço, de construir as figuras, sem se preocupar necessariamente com a representação do real, mas muito mais colocar uma potência criadora nisso daí. Né? Ela tira proveito desse desenho que ela tem, que é quase rudimentar, quase tosco, que a gente diria, é feio, se alguém fizesse aqui, nossa, que desenho feio. Se eu fizesse assim, o professor vai dizer que o meu desenho está feio, que eu não sei desenhar. Não, pelo contrário, essa é uma artista, né, respeitada, né, uma artista reputada, e o que ela coloca é precisamente isso que eu espero que vocês desenvolvam, é tanto o desenhar, aprender, desenvolver da maneira de vocês, como colocar alguma coisa reflexiva, colocar algum pensamento nessa imagem. É fundamental que essa imagem de vocês tenha algum pensamento, né? Que ela não seja só uma coisa visual. Eu desenhei porque eu gosto, desenhei ali o meu carro porque eu gosto do meu carro e tal, não sei o quê. Não, não, ok. Mas a gente percebe que tem um sentimento muito grande nesse tipo de imagem, nesse tipo de solução. Aí a gente reconhece as figuras, reconhece todos os elementos que estão aí. A mesma coisa essa outra artista aqui, que brinca com esse desenho, que é quase também essa mesma coisa que a gente diria lá da Paya Brunley, quase rudimentar também, quase tosco. Atualmente alguns diriam, antigamente alguns diriam que ele é, como é que é, o naif, não sei o que, é um termo que já não está mais em uso, assim, né? Já é uma noção, quer dizer, um termo que até está, mas é uma noção que já não é mais em uso, essa ideia do naif e tal.
Mas hoje, antigamente, alguns diriam, não, tem esse ar meio naif, né, que é de um desenho simples, assim, sem, né, da casinha ali e tal, que não é precisa, a mesma coisa aqui, mas vejam como ela coloca um conjunto de conceitos, né, o último unicórnio e um homem no uniforme, né, contribuem um momento íntimo no comando geral e tal. Então, o que, que ela está colocando nessas imagens, junto com esses textos, o que, que ela escolhe para representar, tudo que é colocado aí é importante. Essa outra obra dessa artista, dessa mesma artista, como ela faz uso de uma linha muito mais solta para representar momentos, ocasiões nas quais ela está passando, certo? Como alguém que toma nota de eventos num sketchbook, né, num livro, se vocês não perceberam isso, né, um desses moleskines, né, desses cadernos brancos para desenhar. E aí os materiais. Então vamos pensar que a gente tem aquela quantidade de técnicas, e tivemos aqui alguns exemplos, a gente tem materiais também. A gente vai poder falar só sobre eles, não vai ter como eu mostrar isso fisicamente para vocês, e tudo isso a gente pretende que logo já esteja resolvido, né? A gente deve resolver essa situação da pandemia, mas vamos falar um pouco de alguns, ao menos para vocês saberem um pouco quais são e depois como usar nesses suportes. Então vamos pensar que a gente pode dividir entre meios secos e meios úmidos como materiais, né, de uso. Então vamos pegar os secos, a gente tem o grafite, basicamente, né, que é o lápis, ou pode ser aquelas barras de grafite, né, aqueles grafites que é um grafite inteiro, assim, que é um lápis inteiro, que é um grafite. Ele permite uma espessura maior no traço, né, e é usado em trabalho em tamanho maior, né, para fazer desenhos maiores. Dá para fazer menor, claro, mas é uma barra inteira, como se fosse um lápis inteiro de grafite, não é só aquela mina ali no meio. Os lápis de cor, que são feitos normalmente à base de cera ou de óleo, né? Às vezes são esses alguns à base d'água ali para ser aquarelado, né? Um pigmento já um pouco mais solto, mas normalmente é à base de cera ou à base de óleo. Tem os lápis dermatográficos, que são aqueles, deixa eu ver se eu tenho algum aqui, acho que tem um pedaço aqui de um, que são aqueles que a gente descasca, né? Tem um fiozinho aqui do lado, o meu já arrebentou o fiozinho, a gente descasca, que eles são feitos à base de cera, né? Que é muito semelhante com o crayon que a gente usa, o resultado que ele dá. E o carvão, né? O pessoal pode ter aí o carvão, que também é simples, pode comprar aquela varetinha de carvão na cara, se quiser desenhar num espaço grande, usar um pedaço de carvão mesmo, eu acho que é tranquilo também, né? Mas vamos pensar assim que é um traço mais leve, né? A gente não pesa tanto, esse traço qualquer coisinha já marca, né? Então ele pode também ser borrado, né? Espalhado, pode ser apagado, mas é importante que esse tipo de trabalho depois acabe se usando um fixador no final, né? Assim como o pastel seco também, é preciso que se use um fixador no final, um elemento que fixe. E o oleoso, né? O pastel é basicamente como se fosse uma barra de pigmento, né? Que tem aí algum aglutinante. Eles vão funcionar bem também com papel que é escuro e papel texturizado, mas vamos pensar isso assim, essa diferença entre o seco e o oleoso é que o seco ele é uma barrinha literalmente seca, que você precisa passar um fixador. E o pastel oleoso, eu recomendo, assim, quem quiser experimentar, ele é um material que é mais acessível para o pastel seco, né? E ele, à base de óleo, ele não precisa de fixação, ele é muito fácil de trabalhar, então, assim como um material, né, que alguém queira trabalhar com cor, eu recomendo, assim, eu sugiro, né, que opte pelo pastel oleoso, porque ele é acessível, né, no primeiro momento, assim, de um custo razoavelmente acessível e ele é fácil de trabalhar, ele é bem macio, né, é bom de trabalhar com o pastel oleoso. Caneta, vamos pensar que a gente tem caneta também para trabalhar com o meio seco, que pode ser essas infinitas aí que a gente pode pensar, caneta de ponta fina, caneta de gel, esferográfica, caneta tinteiro, hidrográfica, marcador, né, os markers, bico de pena, um bambuzinho, né, que você vai, lapida lá o cantinho, né, poda o cantinho dele e mistura
perdão, mergulha numa tinta e com isso você pode riscar lá no pastel oleoso. Pois ele dá uma liberdade criativa, exatamente, Lucas. Eu acho que é super, ele é bom de trabalhar, é macio, né? Ele dá essa liberdade bem que você coloca, assim, é muito bom, assim, eu gosto dele. E os aplicativos digitais também, se vocês conhecem e desenvolvem, também eu acho que é um ótimo meio, uma ótima forma, né, de se trabalhar aqui. Fábio, Oi? eu queria até tirar uma dúvida com Sim, você, claro. que eu comprei a caneta tinteiro, né? Ah, tinteiro não, o bico de O pena. bico de pena. Só que quando eu vou desenhar com ele, eu percebo que, tipo, por exemplo, se eu faço um traço assim, que eu quero que fique fino, a tinta meio que espalha e aí ele fica meio borrado, sabe? Isso é por causa do papel? Então, você pode tirar um pouco do excesso da tinta quando for, você mergulha ele na tinta e quando você for tirar ele do da tinta, você passa ele na bordinha, assim, do coisa para tirar o excesso da tinta. Entendi. Eu acho que essa coisa inicial parte por aí. Depois a outra coisa que eu acho que poderia estar dando essa espessura muito grande talvez a pressão com a qual você está colocando e o tempo a velocidade do teu traço, tá entendendo? Ah, eu percebi, se eu faço uma linha bem devagar, a tinta espalha muito. Se eu faço rápido, ela não espalha. Precisamente. Então eu acho que se você fazendo uma linha mais colocar ele numa posição, né, vamos dizer, a pontinha ela pode ser assim, ela pode ser assim, se você passar ela assim no papel, ela vai deixar mais grossa, se você passar ela de lado, ela deixa mais fina. Né? Então, escolher qual é a posição dessa tua ponta que é mais fina, pressionar o mínimo possível, né, o uso do bico de pena, eu sugiro que você tenha feito já um rascunho básico no teu papel para partir para ele, é importante também usar um papel que não seja muito, a gente vai falar sobre eles logo em seguida, mas um papel que não seja muito poroso, que não seja muito texturizado, um papel que seja mais fino mesmo, né? E essa questão do tempo, né? Se você demora muito, a tinta ela demora mais, ela vai se depositar mais. Se você faz uma linha mais rápida, a tinta vai se depositar menos. Então, acho que essas três questões ajudariam, mas a primeira que eu diria mergulha na tinta e depois, quando você vai tirar o bico, você puxa ele assim na borda, mesmo que ele não acumule tanta tinta, mas é precisamente para tirar esse excesso que para ele não se depositar tanto. Entendi. Experimenta lá e traz para a gente aqui, vem falar para a gente depois. Pode deixar. Hoje mesmo eu Legal, já vou ótimo, dar uma rabiscada com ele. ótimo. E os aplicativos digitais, que eu acho que são super viáveis de vocês trabalharem, né? Eu não nessa disciplina aqui eu peço que não usem, mas como produção de artista gráfico, de artista visual, eu acho que é absolutamente, né, legítimo e super legal quem usa e domina bem essas ferramentas. E os meios úmidos, né, que vamos pensar assim, são materiais que vão ser dissolúveis. De um modo geral, é preciso usar um papel com uma gramatura mais alta, né, no mínimo a partir de 180 gramas por metro quadrado. A gente já vai falar melhor sobre isso, né, sobre a questão do papel. Mas pensar que a gente tem, então, um lápis aquarelado, né, que vai ser esse pigmento que é solúvel numa água, né, que a gente vai, então, desenha lá, faz lá, preenche uma área e depois vem com um pincel com água, né, e dissolve aquele pigmento para ele se penetrar ali no papel. A tinta nanquim em si, né, que é bastante usada, que pode ser solúvel em água, que é solúvel em água, mas que a gente tem como original assim o preto e o sépia. O pessoal hoje consegue aí uns nanquins, mas não são umas tintas bem finas, coloridas, que também vale a pena trabalhar, são essas, acho que é da Acrylex e tal, que dá para usar bem. Mas, no caso, essas que são mais simplesinhas e mais baratinhas, elas nem sempre são resistentes à umidade após secas. Então, é importante para quem quer ter um trabalho inicial, que coloca lá um nanquim, depois vem ali e coloca alguns detalhes em aquarela, né, colorido, depois com pincel, é importante saber se essa tinta que vocês usaram inicialmente, ela era resistente à umidade. Nas canetas, deixa eu ver aqui, tem algum ponto.
Aqui, essa aqui, por exemplo, essa daqui, essa caneta nanquim que a gente compra, né, no mercado, essas que são micron, ela tem um ponto aqui que está escrito micropigmento ink for waterproof and, eu acho que é fade, está pequenininho aqui, fade proof fine lines, ou seja, ele está dizendo aqui, né, tinta de arquivo, tinta com micropigmento resistente à água e à luz para escrita fina. Então, é um pouco isso. Essa caneta aqui tem um tipo de nanquim que é resistente à água, que você pode usar depois. Ana Luísa Kohler. Ela trabalha com bico de pena e usa aquarela para colorir. Legal, vamos ver aqui. Ela tem um canal no YouTube, ela é quadrinista, né? Legal. E aí ela, tipo, grava o processo dela desenhando as páginas, o traço dela é muito solto. Uhum. Que é bonito de ver ela Aqui, desenhando. dá para ver aqui. Ah, certo, ela é ilustrada aqui depois, né? Ela tem um Instagram aqui, né? Ótimo, ótimo. Entrei aqui no canal dela. Ah, realmente. Tem uma linha muito solta. Deixa eu compartilhar aqui só para a galera ver rapidão. Cadê? Não. Não é aba. Guia do Chrome, não, Luísa Cola. Essa daqui, né? Sem dúvida. Um traço muito solto, muito bonito. Ó, isso, vamos usar como exemplo esse desenho aqui. Não sei se é dela que você estava falando, talvez sim, né? É essa daí mesmo. Essa mesma. Vejam como ela faz uso de linhas estruturais para construir a figura dela. Como ela constrói, não tem problema vocês fazerem uma linha contínua, uma linha única que vai determinar a forma básica desse cavalo. Veja que ela não precisa fazer um monte de linhazinha, uma do lado da outra, para conseguir a curva. Ela faz várias linhas. Ela tem lá uma primeira linha fraquinha que ela faz para determinar uma estrutura básica, tanto do cavalo como da pessoa, o tronco, a cabeça, as pernas. Tem um conjunto de linhas básicas. E depois ela vai acrescentando em cima dessas linhas novas linhas. Eu acho que esse exemplo desse estudo aqui dela está bem legal. E a gente não precisa apagar essas linhas da construção, elas passam a se constituir, elas passam a fazer parte do desenho como estrutura dele e até mesmo como sombra dele, né, como forma de organizar essa forma. Eu acho que foi como maneira de organizar essa forma. Né? Então, está ótimo, eu acho que é bem legal. Vejam como ela constrói o volume, né, né, das juntas aqui do cavalo, né, como ela constrói o volume, né, das juntas, da cabeça, né, da estrutura da figura. Está ótimo, muito bom. Muito obrigado pelo exemplo, eu acho que vale, né, para a gente dar essa olhada, assim, e ela trabalha muito bem, sem dúvida nenhuma. Então, o nanquim, a mesma coisa o nanquim, esse que a gente compra em tubo também, tem alguns que são resistentes à água e outros não. Né? E tinta colorida, de um modo geral, né, que a gente vai poder usar aí, desde trabalhar com um pincel, como trabalhar também com o bico de pena. Né? De um modo geral, tem aquarela, guache, acrílica, mas tem aquela opaline, acho que é opaline que chama, né, que é possível trabalhar com bico de pena também, né, para conseguir essa linha colorida fininha. E os papéis, vamos falar aqui também um pouco rapidamente dos papéis. A primeira questão é a gramatura. Né? Então, quanto mais alta a gramatura de um papel, mais grosso e mais resistente ele é. Então, a gente vai ter lá, eu acho que eu coloquei aqui, pode ser um papel de 70 gramas por metro quadrado. Né? Ou não, para um papel, para um determinado tipo de trabalho, a gente tem que usar um papel mais encorpado, com, sei lá, 180 gramas por metro quadrado. Né? Então, esse de 70 gramas, ele é mais fininho, ele é mais leve, mais fino, o outro ele é mais grosso, é mais espesso, e é mais adequado quando a gente tem que trabalhar com, com tinta, com os meios aquosos, né? Com os meios líquidos. Vamos pensar que o papel, ele pode ter um grão fino, ou pode ter um grão, né? O grão desse papel, como ele foi triturado, como ele foi feito, né? Como ele foi produzido, um grão mais fino e um grão mais grosso.
esse papel que tem um grão fino vai permitir graduações diferentes. Esse papel que é um grão mais grosso, ele vai ser mais rugoso e vai ter um pouco essa ideia de um traço mais descontínuo. Vamos dizer assim, de parte que ele pega, que o lápis pega e parte que o lápis não pega. Vamos dizer assim, o fundinho, um espaço entre não uma fibrazinha e outra desse papel. Então, vamos pensar assim, como um grão, né, dele. E vamos ter aí um grão que é mais médio, mas que tem uma transição aí entre um e outro. Quando vocês quiserem usar um trabalho com a caneta fina, o ideal é usar um papel de grão fino, para que esse traço fino seja contínuo, seja limpo, para que ele não seja interrompido. Então, pegar essas canetinhas aqui que a gente usa e fazer ou aquelas estábilo, né, e fazer uma linhazinha fina, o ideal é que seja o papel que vocês passem a mão e sintam, esse em geral, esse sulfite que a gente tem, né, padrão, ele é um papel fino, ele é um papel lisinho e fino, com um grãozinho fino, então eles são mais adequados para isso. Às vezes a gente pega lá um papel para aquarela e ele tem uma certa texturinha, ele não tem a mesma fluidez, a linha, né, o traço da caneta, como esses que são mais lisos. A mesma coisa aqui, para você trabalhar, usarem essas técnicas, né, de esfumado, que o pessoal às vezes gosta de fazer e tal. Então, de um modo geral, é usar desse papel que é também com um grão mais fino ou médio, né, com essa texturinha mais lisa. Também a mesma coisa para lápis de cor. Já para esses materiais, né, como carvão, pastel, o ideal é usar um papel de um grão médio ou de um grão grande, que é uma forma que ele retém melhor essas partículas, né? Eles ficam melhor na superfície do papel, eles preenchem melhor esse espaço todo, né? Então eles mantêm melhor esse papel. De um modo geral, essas técnicas aguadas, o ideal usar, né, além de um papel mais espesso, mais pesado, né, um papel maior, de gramatura maior, também, né, usar esses papéis que são de grão médio ou grão mais grosso. Vamos pensar que a gente também tem outras possibilidades de suporte que vão além do papel, né? Vamos expandir um pouco os nossos horizontes, a nossa noção aqui de desenho. Então, essa ideia do desenho num campo expandido, compreender que existe um conceito contemporâneo para a arte que é o campo expandido, que se trata da gente entender que aquele elemento ele vai muito além daquele que era o entendimento tradicional. Opa, caiu rapidão. Voltou agora? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, voltou. Ah, tá bem. Eu vi que deu uma falha aqui. Tá ruim aqui o status da minha conexão. Tá bem. Essa ideia do desenho no campo expandido é pensar um pouco o uso do espaço, né, como forma de desenhar. Pensar o desenho como atividade do corpo, o movimento do corpo, e entender fundamentalmente essa ideia, né, do desenho como linguagem. Opa, de novo. Aqui. Pronto. Caiu minha webcam aqui também. Agora voltou. Agora voltou, né? Tá ótimo, obrigado. Um pouco isso. Então, o desenho como atividade do corpo, esse uso do espaço. Né? Vamos voltar aqui. Vamos pensar esse tipo de possibilidade poética que uma artista, né, como essa Stephanie Kubo faz, o preenchimento do espaço com linhas, com texturas distintas, né, como possibilidade poética. Né? Esse outro aqui. O uso que esse artista faz, né? Faz uns grafites e tal, esse uso do espaço em si, do espaço urbano, de muros, mas fundamentalmente essa construção de desenhos e como ele faz com que esses desenhos interajam com algum local específico, né? Como ele vai lá e coloca, né, precisamente num ponto essa construção de um determinado elemento, como ele faz com que eles dialoguem, né, com esses elementos que ele coloca, dialoguem com o local no qual ele foi colocado, né, no qual ele foi feito. Esse outro aqui, que eu acho muito peculiar, a gente poderia, de certa forma, ver como um tipo de desenho, um recorte, né, a pessoa pegar um papel e recortar, tirar ali, basicamente, remover partes do papel como forma de desenhar, ou seja, o desenho é a ausência do papel, a pessoa recorta, é a ausência e a presença do papel. A
pessoa recorta como forma remove e coloca como forma de colocar, né, ou de se expressar graficamente. Desculpe. Então, essa forma também é uma forma de desenho. Essa outra artista aqui, Jung, quando eu aproximo não vê bem, mas é uma forma de instalação. Ela coloca uma linha, ela coloca uns desenhos aqui, depois ela pendura uma linha que interconecta um desenho com o outro, literalmente uma linha, como essa mesma artista aqui, Catherine Turk. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ela dispôs uma série de linhas no espaço, ou seja, ela construiu instalações, né, um monte de linha colorida no espaço, com a projeção do sol no espaço da galeria, com a colocação desses elementos no espaço da galeria. Né? Então, entender um pouco essa ideia do desenho como um campo expandido. E é por aí, é esse o conteúdo de hoje. Basicamente, isso eu vou deixar nesse aqui, que eu acho muito legal. Vocês querem colocar alguma questão ainda? Não? Eu vou encerrar aqui a nossa aula.